Olá pessoal, eu sou a Ju e o vídeo de hoje é um vídeo dos mais pedidos, dos que eu mais recebo, o pessoal perguntando dicas, me pedindo dicas de livros disponíveis no Kindle Unlimited, de thrillers na verdade, são 30 thrillers que eu separei aqui para falar para vocês, todos eles estão disponíveis no Kindle Unlimited, eu vou deixar o link de todos eles listado aqui embaixo para vocês serem encaminhados diretamente para a Amazon. Caso você não tenha, caso você não assine o Kindle Unlimited e se interesse pela sinopse da história, vale a pena dar uma conferida porque muitos desses livros também têm um preço super ok, super acessível fora do Kindle Unlimited, beleza? Vou deixar tudo aqui pra vocês, não esqueçam. Começando com o livro da minha diva Karin Slaughter, esse é o livro Tríptico, é o primeiro livro da série Will Trent, onde tudo começa, onde nós vamos começar a conhecer a personalidade desse personagem maravilhoso, que eu adoro, sou muito fã. Temos também a Andy Polaski aqui, que foi esposa dele, que na verdade é a esposa perfeita. Aqui nós conhecemos a Andy Polaski, ela também é uma policial, e a história é muito interessante, eu não li toda ainda, eu estou na página 85, mas eu pretendo ler em breve, já faz muito tempo que eu tô com esse livro em andamento e já falei isso outras vezes, né? Que eu quero ler em breve, mas acabo deixando para depois, mas eu quero mesmo muito ler em breve esse livro. Nem todos esses livros que eu falar aqui eu tenho, então os que eu não tiver eu vou deixar a capa aqui em cima para vocês. O segundo livro dessa lista é o livro Fissura, que é o livro número 2 da série Will Trent, também da Karin Slaughter. Aqui a premissa da história é uma adolescente que é encontrada morta, brutalmente assassinada, e quem se depara com essa cena é a própria mãe, e no momento em que ela vê essa cena, ela vê o cara ali, ela acredita que ele seja o assassino, então ela acaba matando esse cara com muitas facadas, e o Will vai ter que decifrar esse caso, se foi realmente ilegítima defesa, se foi um momento de loucura da cabeça daquela mãe que ela acabou cometendo esse crime. Acho que vai ser ótimo também. Muitas pessoas concordam que o Fissura é melhor do que o Tríptico. O segundo é melhor que o primeiro. Vou ler o primeiro para depois chegar no segundo certinho. É uma pena que eu não possa ter lido esse livro na ordem cronológica em que foram lançados, porque eu já li vários do Will Trent, mas mesmo assim eu quero ler todos, mesmo fora de ordem, porque tem os mesmos personagens, a maioria dos livros, mas são histórias independentes que dá para ler separadamente tranquilo. Terceiro livro, a capa vai estar aqui também, é o livro Não Voltarás, do autor Hans Koppel. Eu anotei aqui tudo para eu não esquecer. Esse livro está com um preço maravilhoso hoje na Amazon. Hoje é dia 16 de agosto. Vou tentar postar esse vídeo ainda hoje, então se vocês estiverem me assistindo hoje, no domingo, dá uma conferida lá na Amazon que ele está em torno de R$11. É um thriller sueco. Aqui nós vamos conhecer um casal aparentemente muito feliz, com a sua filhinha ali, eles têm uma vida boa, num bairro tranquilo, até que a esposa sai e não volta, simplesmente ela desaparece, o marido acha que ela tá com as amigas e fica tranquilo durante a noite, mas quando amanhece o dia e ela não retorna, ele fica muito preocupado, ele vai procurar a polícia. Acontece que a esposa tá muito mais perto do que ele ou qualquer outra pessoa possa imaginar, ela está em uma casa ali na mesma rua, no mesmo bairro, e ela consegue visualizar toda a movimentação da sua própria casa, o desespero do seu marido, as pessoas que vão até lá, porque ela está trancada em um porão e com acesso a câmeras de segurança que ela pode ver tudo que acontece, mas obviamente ninguém consegue vê-la ou ouvir os gritos desesperados dessa mulher. Fiquei louca por essa sinopse e quando entrou em promoção eu fiquei desesperada. De qualquer jeito eu ia ler esse livro porque ele está no Kindle e eu tenho o Kindle Unlimited também, então eu não ia perder de jeito nenhum essa oportunidade. O livro número 4 é Em Defesa de Jacob, do autor William Landay. Aqui um promotor vai investigar um caso de assassinato, um jovem de 14 anos foi morto e um dos suspeitos, ou o principal suspeito de ter cometido esse crime é o seu próprio filho, o Jacob. Esse menino que foi assassinado era colega de escola do Jacob, então o pai fica arrasado, mas ele tem que fazer aquele trabalho. E conforme ele vai investigando mais a fundo, ele começa a desenterrar aqueles famosos segredos do passado, coisas que ele não imaginou que ele fosse descobrir. E esse livro ficou muito conhecido ultimamente, ele está muito falado por conta da série que lançou recentemente também. Então eu só vou assistir a série se eu ler o livro, é um livro que eu tenho muita vontade de ler.
Livro número 5, O Colecionador de Ossos, do Jeffrey Deaver. Eu sou muito fã desse autor, já li 3 livros dele e tenho muita vontade de ler mais livros. Eu tenho mais um ainda que eu não li aqui. Esse livro aqui é o livro mais conhecido dele porque se tornou um filme protagonizado pelo Denzel Washington e a Angelina Jolie. Aqui nós vamos conhecer o Lincoln Rhyme. Ele é um criminologista brilhante, muito famoso, muito requisitado, só que ele acaba sofrendo um acidente de trabalho e acaba ficando tetraplégico. Então, quando a polícia se depara com um caso muito complicado, um serial killer está matando pessoas lá na cidade de Nova York, então eles pedem uma consultoria para o Lincoln. Mas como ele não pode se mover, ele não pode sair do apartamento dele, toda a equipe acaba montando uma espécie de um estúdio, de um laboratório, para que ele possa fazer todo o seu trabalho dali. E a Amélia Sachs vai entrar nessa história também. Ela é uma novata dentro da polícia nesse setor de homicídios, então ela vai ser os olhos, as pernas e os ouvidos do Lincoln Rhyme, já que ela vai a campo e nos locais dos crimes e com uma câmera e microfone, tudo conectado para que o Lincoln possa ver e ouvir tudo o que a Amélia está fazendo. Tudo que está acontecendo com ela, ele também consegue ver. Maravilhoso, esse livro é sensacional, gostei demais, indico muito. Já indiquei várias vezes, em vários vídeos aqui para vocês, mas não canso de exaltar esse autor e esse livro. E tá disponível no Kindle, então, gente, não perde essa oportunidade. O Colecionador de Peles, também do Jeffrey Deaver. Temos também, novamente, o Lincoln Rhyme e a Amélia Sachs. Aqui um caso complicado também, acontece a mesma coisa. A Amélia vai ser os seus olhos, seus ouvidos, suas pernas nos locais dos crimes. Aqui um assassino captura suas vítimas, leva para os subterrâneos de Nova York, porões, garagens subterrâneas, garagens de shoppings, de lojas e tal, e vai tatuar as suas vítimas, só que ao invés de tatuar com tinta normal, ele vai usar veneno. Então essas pessoas terão uma morte muito lenta e dolorida. Maravilhoso também, amei demais, vale muito a pena também. Agora, livros da minha queridinha também, que é a Lisa Gardner, que é outra autora que eu amo, que tem a melhor detetive, que eu sou mais fã, que é a Didi Warren. Esse livro foi o primeiro livro que eu li, eu já li todos os que foram publicados aqui e ele continua sendo o meu favorito da autora. Aqui nós vamos conhecer a história de uma policial que mata o seu marido. Tudo leva a crer que foi em legítima defesa, já que ela está muito machucada, só que a filhinha dela acabou desaparecendo, uma menininha de 6 anos, e ninguém sabe o que aconteceu com essa criança. Então a Didi Warren vai entrar nessa história para tentar ver se tudo é o que realmente parece ou se tem mais coisa que não está óbvia ali nesse caso. Muitas reviravoltas, final surpreendente, maravilhoso, é aquele tipo de leitura viciante que você não consegue tirar os olhos desse livro, indico muito. Viva para Contar, aqui no Kindle Unlimited são 3 livros da Lisa Gardner que estão disponíveis. O Viva para Contar é muito bom também, acho que foi o meu segundo favorito da autora. Uma família foi brutalmente assassinada, o único sobrevivente é o pai e também é o suspeito de ter matado a sua própria família e tentado se matar. Ele está na UTI e aqui nós vamos conhecer alguns personagens inicialmente aleatórios, que não têm ligação uns com os outros, mas essas histórias vão se conectar em uma certa altura da história que vai fazer todo o sentido. Vamos conhecer também uma enfermeira que ela também é uma sobrevivente, ela sobreviveu a um massacre da sua família, ela trabalha na ala infantil de um hospital psiquiátrico, e vamos conhecer também a mãe de um menino muito problemático, e essas pessoas, esses 3 personagens terão suas histórias entrelaçadas em algum momento nessa história. É sensacional. Aqui em Esconda-se, também da Lisa Gardner, a polícia de Boston, juntamente com a Didi Warren, vai encontrar 6 meninas mortas, já mumificadas, então faz muitos e muitos anos que essas meninas foram mortas, e elas vão encontrar também no corpo de uma dessas meninas uma joia, uma correntinha, que tem ligação com uma família do presente, uma família que tem muito medo de tudo, que está sempre fugindo e não se sabe porquê. Aliás, as ligações desses fatos são muito interessantes também. A Lisa Gardner tem o dom de contar histórias que ela começa várias histórias picadas, parece que elas não têm nada a ver uma com a outra, mas no momento em que ela resolve juntar essas histórias, tem o desfecho assim maravilhoso, sempre.
Quando Ela Acordou é um livro que eu gosto muito, é um livro que eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro. Eu já falei antigamente, eu acho que em um vídeo de livros desconhecidos que valem a pena ser lidos. Esse é da autora Hilary Jordan. Ele é uma distopia num futuro não muito distante. As pessoas que cometiam crimes, elas eram julgadas e condenadas, mas ao invés de serem presas em celas, em prisões normais, elas tinham seus corpos pigmentados. Então, se a pessoa fosse uma assassina, ela teria seu corpo todinho pintado de vermelho. Aqui na história nós vamos conhecer a Hannah. Aconteceu algo terrível na vida dela e ela acabou se tornando uma vermelha. E então ela vai ter que lutar para provar que ela não é uma pessoa ruim, que aquilo tá errado, que ela não devia ter sido condenada daquela forma. Ela vai lutar contra o preconceito, contra a religião, contra a política. A história é sensacional, vale muito a pena, gente. Eu queria tanto que mais pessoas lessem esse livro, porque ele é tão bom e eu nunca tive com quem comentar essa história, mas é incrível, assim, uma distopia muito real, muito incrível. Roseanna também está disponível no Kindle Unlimited. É um livro que nós lemos recentemente, fizemos uma leitura coletiva com o pessoal do Instagram. Esse livro foi escrito na década de 60 por um casal sueco. Esse casal foi o que deu o pontapé inicial para virem depois Lars Kepler, Stieg Larsson e outros tantos autores maravilhosos assim que vieram dessa região aqui. Roseanna tem um ritmo diferente, nós gostamos da história, mas ela tem um ritmo diferente por ser escrita nos anos 60, então não tinha agilidade que tem nas investigações hoje, era tudo muito lento, muito parado. Aqui a polícia acaba encontrando o corpo de uma mulher assim que eles fazem a drenagem de um lago e eles não têm absolutamente nenhuma pista, eles não sabem quem é essa mulher. Até que depois de muito tempo eles descobrem a identidade dela, eles descobrem que ela é a Roseanna. Mas aí eles vão ter que pesquisar muito mais, investigar muito mais para tentar chegar até o assassino da Roseanna. Vale a pena ser lido para conhecer esse método diferente de antigamente, é bem interessante essa história. Outro livrão, para não falar palavrão aqui no meu vídeo, já que eu não falo palavrão mesmo, um livrão é o livro O Canto das Sereias, da Val McDermid. Caramba, que livro bom! Esse livro é sensacional. É um dos livros mais brutais que eu já li. Ele tem cenas extremamente chocantes, assim, muito nauseantes, porque ele vai ser contado através das palavras do assassino, do serial killer. Esse serial killer, ele cria mecanismos, objetos de tortura medieval, inspirado nos aparelhos de tortura medieval, e ele vai contar aqui para o leitor tudo o que ele faz, desde o início, quando ele resolve escolher uma nova vítima, como ele faz para sondar essa pessoa, para caçar esse homem, e a forma que ele tortura, os sentimentos da sua vítima, é muito aflitivo, assim. Ele mata somente homens, e aqui vai entrar nessa história a Carol Jordan, que é uma detetive que eu adoro também, e ela vai contar com a consultoria, com a ajuda do Tony Hill, que é um psicólogo profile, ele é especialista em criar perfil psicológico de assassinos. Mas tem uma reviravolta, tem o plot twist, esse livro maravilhoso, incrível. Indico assim muito, muito mesmo. Leiam esse livro. Se você tem um estômago forte, se você não tem, não leia. A Fazenda, do autor Tom Robb-Smith. Esse livro também é bem desconhecido, eu nunca vi ninguém falando sobre ele, mas é muito bom. Eu li há bastante tempo, na época do lançamento. Aqui nós vamos conhecer o Daniel. Ele recebe uma ligação assim muito apavorada do seu pai, que mora na Suécia, em uma fazenda. Ele sempre achou que os pais, ali já com uma certa idade, eram um casal feliz e tranquilo, até que ele recebe essa ligação do pai, dizendo que a mãe surtou, que ela está completamente louca e que ele vai interná-la em um hospital psiquiátrico. Ele fica desesperado porque ele tem muito apego aos pais dele, mesmo morando em outro país, e assim que ele está no aeroporto para embarcar para a Suécia, ele recebe outra ligação desesperada da própria mãe, falando para ela não acreditar no pai, que é tudo mentira o que ele falou, que o pai está louco, que tem coisa errada aí, que ela precisa contar muitas verdades para ele. E ele fica totalmente perdido, sem saber em quem acreditar, sem saber em quem confiar. E a história tem o desenrolar dentro desses fatos, o ponto de vista do pai e da mãe, e o Daniel sem saber em quem acreditar. Gostei muito desse livro também. Unidunité é o livro do autor M.J. Arledge, que eu não fiz resenha, não sei porquê na época que eu li esse livro. Ele tem um serial killer bem diferente, estilo Jogos Mortais. Ele captura suas vítimas sempre em dupla, um homem, uma mulher, não necessariamente um casal, não necessariamente pessoas que se conheçam. Então ele coloca essas duas pessoas presas em um mesmo local e deixa elas vários dias ali sem comida, sem água. E depois de alguns dias ele deixa um revólver
disponível ali, falando para eles que só um deles vai sair vivo. Aí depende deles, eles têm essa opção de escolher qual vai morrer e qual vai viver. É muito impactante essa história, é muito aflitiva, dá muita agonia de ler aqui a aflição dessas duas pessoas que estão passando por essas situações. E serão várias duplas durante a história toda. É uma história assim bem diferente do que a gente está acostumado. E se você não leu, vale muito a pena, viu? A Mulher na Cabine 10, da autora Ruth Ware, eu li recentemente também. Aqui nessa história nós vamos conhecer uma jornalista. Ela embarca em uma viagem em um navio, um cruzeiro, a inauguração desse navio luxuosíssimo, como convidada para fazer a cobertura ali desse evento, até que na cabine ao lado ela escuta durante a madrugada uns barulhos, um grito de uma mulher e um barulho como se fosse um corpo caindo na água. Ela fica transtornada, acreditando que alguém caiu no mar e entra em contato com a segurança do navio, só que todo mundo fala, não tinha ninguém nessa cabine, nunca teve ninguém, ela estava vazia desde o início, mas ela tem certeza que não, porque ela conversou com a mulher que estava nessa cabine, então ela vai ficar desesperada, ai, tanto reflexo, né? Então ela vai ficar desesperada tentando decifrar esse mistério, já que ela sabia que tinha uma mulher ali dentro e que ela desapareceu, simplesmente a cabine está vazia, como assim? Ninguém acredita nela, tem coisa errada ali dentro. Então ela vai tentar mexer os pauzinhos e se proteger da forma que ela puder para tentar resolver esse mistério. Gostei bastante desse livro, mas ele não é maravilhoso, ele tem seus altos e baixos. Teve pessoas que gostaram muito, então você vai ter que ler para tirar suas próprias conclusões, assim como todos os outros, né? Lógico. Outro livrão que está disponível também no Kindle Unlimited é o livro O Jardim das Borboletas, da autora Dot Hudson. Li super recentemente esse livro em uma das maratonas que eu e o André fizemos lá no Instagram. Eu li, acho que em 2 dias esse livro. Ele tem um ritmo frenético, assim, alucinante. Vai contar a história de um jardim, digamos assim, onde muitas moças, muitas meninas são sequestradas. Elas vivem ao ar livre, só que presas ali nesse ambiente, em uma mansão. E elas têm um convívio muito estranho, o cotidiano delas é muito esquisito. Quem vai contar tudo isso para nós e para a polícia também é uma das sobreviventes, já que esse cativeiro foi estourado e algumas meninas sobreviveram, e essa que vai contar a história, ela tá contando alguns detalhes, só que a polícia está percebendo também que ela está omitindo vários fatos importantes. Será que ela está protegendo alguém? Por que ela não quer contar toda a verdade? É muito, muito bom esse livro, gente, eu gostei demais, indiquei muito e muitas pessoas leram e concordaram comigo que é muito bom também. Rosas de Maio é a continuação de O Jardim das Borboletas, também da Dot Hudson, só que não do ponto de vista do sequestro, mas com os mesmos personagens policiais. Aqui eles vão lidar com um serial killer, tudo indica que seja um serial killer. Eles acabam de receber o chamado de um atendimento ali, onde eles chegam até uma igreja e encontram o corpo de uma mulher, toda uma cena montada. Essa mulher está deitada com flores ao seu redor e tudo indica que é um assassino, um serial killer ritualista. Acho que vai ser muito bom também, mesmo muitas pessoas não tendo gostado muito. Eu quero ler. Todas que leram os dois gostaram muito mais do Jardim das Borboletas, mas eu quero ler mesmo assim. Não Durma, da autora Michelle Harrison. Esse livro é meio terrorzinho, meio sobrenatural. Vai contar a história de um jovem de quantos anos? 17 anos. Ele está sofrendo de paralisia do sono, então ele tem momentos horríveis enquanto ele dorme. Criaturas pairam sobre ele vê coisas acontecendo ao seu redor e muitas vezes o próprio corpo dele está fora ali ele vê o corpo flutuando, vê o seu corpo na cama, mas ele vê de cima, ele tem essa sensação extracorpórea. Ele vai acabar indo trabalhar em um museu mal assombrado e algumas criaturas desse museu estão tentando se apossar do corpo dele. Então ele não pode dormir porque ele corre o risco de perder o seu próprio corpo sendo invadido por uma coisa misteriosa. Fiquei muito curiosa com esse livro, fiquei muito curiosa mesmo. Eu vou ler em breve e trago para vocês a resenha depois. Antes de Dormir, do autor S.J. Watson, a capa vai estar aqui, foi o nosso livro escolhido para ser a nossa leitura coletiva do mês de setembro no Clube dos Thrillers. Eu ainda não tenho esse livro, mas já já eu vou
tê-lo em minhas mãos. Esse livro deu origem ao filme com o Colin Firth e a Nicole Kidman, que é um filme que eu gostei bastante e todos dizem que o livro é melhor ainda, então provavelmente eu vou amar esse livro. Aqui nós vamos conhecer uma mulher que perde totalmente a sua memória assim que ela acorda. Então ela dorme, lembrando de tudo que aconteceu durante o dia, mas quando o dia amanhece, que ela acorda, ela não se lembra de nada. Então depois de consultar um médico, ele deu a ideia para que ela anotasse, fizesse anotações de coisas importantes da sua vida em uma agenda, um caderno, até que certa manhã ela acorda e lê na sua agenda: não confie no Ben. Ben é o marido dela. Ela fica apavorada sem saber por que ela não pode confiar no marido dela, já que é a única pessoa que ela realmente confia, a única pessoa que está ali com ela quando ela acorda todas as manhãs, e eu acho que vai ser maravilhoso esse livro. Estou muito ansiosa por essa leitura. Outro livro que entra também nessa lista é o livro 2 da série Martin Beck, escrito pelo casal sueco, que eu não vou nem tentar falar que é para vocês, que é um nome impronunciável. O livro é O Homem que Virou Fumaça. Aqui o Martin Beck está de férias ali, descansando um pouco, até que ele recebe a notícia de que um jornalista muito famoso acaba de desaparecer, e o último local onde esse homem foi visto foi na Hungria. Então, para dar início a essas investigações, o Martin Beck precisa sair da Suécia rumo à Hungria, e a história vai ter o seu desenrolar interessantíssimo também, já que se passa na década de 60. Essa história foi escrita em 1966 e essa metodologia de investigação eu acho muito interessante. Quero ler também esse livro. Número 21, tá quase acabando, gente. Já tem tantos minutos aqui, para quem gosta de vídeo longo, tomara que vocês estejam com a pipoquinha aí. Uma Cliente Inesperada, da autora Sandra Brown. Eu conheci essa autora, eu já li um livro dela, o livro se chama Letal, e eu gostei muito desse livro. Aqui nessa história, um cara chamado Dodge, um detetive, ele vai receber um telefonema de uma pessoa que já não está mais na sua vida há 30 anos, mas que ela ainda faz parte da vida dele, pelo menos nos seus pensamentos, que é a sua ex-mulher, ex-namorada, eu acho, na verdade. Ela tem uma filha com ele, só que ele nunca teve contato, ele nunca conheceu essa filha, e essa mulher acaba avisando ele que essa filha está sendo ameaçada de morte. Então ele larga tudo e viaja até onde as duas estão, ele vai acabar conhecendo a sua filha, só que essa pessoa que ameaçou a filha, eles sabem quem é o cara que está ameaçando, ele vai começar a fazer vítimas ao redor da família, ao redor deles, tentando se aproximar da filha. Eu acho que vai ser muito bom, muito interessante também, fiquei bem curiosa por esse livro. Do Robert Galbraith, mais conhecido como J.K. Rowling, O Chamado do Cuco é o primeiro livro da série... O Chamado do Cuco? Esse é o nome da série? Não sei. Como que é o nome do detetive? Vamos ver aqui. Cormoran Strike, acho que é assim que se fala, né? É uma série muito famosa, muito bem vista, muito querida pelos leitores. Eu quero muito, já faz tempo que eu quero ler esse livro. Eu tenho todos os livros da série, não iniciei, não li nenhum ainda. Já tem série de TV sobre esse livro. Aqui o Cormoran. Cormoran, deve ser assim, que nome esquisito, Cormoran. Cormoran Strike vai se deparar com um caso de uma modelo muito famosa que acaba despencando do seu apartamento, morreu. E tudo indica que foi um suicídio, mas o irmão dessa modelo não acredita que foi suicídio, então ele vai contratar esse detetive para dar uma investigada ali no caso. Pelo que eu entendi, ele não é da polícia, ele é um detetive particular, estilo o Conrado Bardelli, do Vitor Buonini, é isso? Preciso ler para descobrir. Mas a história vai se dar a partir desse fato. Ai, já falei que eu quero ler, né? Não vou repetir. O Inquisidor, do autor Mark Allen Smith. Esse livro eu já falei, já recomendei aqui para vocês no canal em algum vídeo que eu não me lembro. Eu acho que de livros desconhecidos também, porque ele é super pouco falado, mas tem uma história muito boa, uma história de investigação incrível. Aqui o Geiger, ele é um torturador profissional, ele trabalha torturando pessoas, trabalha para políticos, para pessoal do governo, né, para empresários que querem arrancar alguma informação na marra de alguém. Então ele acaba entrando aqui e com métodos psicológicos extremamente aflitivos e agonizantes, ele faz esse interrogatório e, na verdade, ele diz que ele trabalha com obtenção de informações. O único código de conduta dele é que ele não trabalha com crianças abaixo de 12 anos e com idosos. Então, assim que aparece um menino de 11
11 ou 12 anos para que ele consiga tirar algumas informações dessa criança. Ele se nega no mesmo momento, mas quando ele descobre que eles vão levar essa criança para um outro torturador profissional, só que esse cara é extremamente violento, ele tem uma fama pesadíssima, já até matou algumas dessas pessoas que ele interrogou. Então ele acaba tendo um sentimento de proteção muito grande por essa criança e vai acabar raptando essa criança e fugindo com ela. Tudo isso para proteger essa criança. Então, muitas pessoas perigosas irão atrás dele, vai ser uma caça assim muito frenética. É um livro muito bom assim para quem curte esse gênero, com bastante ação, investigação policial e muita ação. Esse livro aqui é perfeito. O Sorriso da Hiena, do nosso brasileiríssimo Gustavo Ávila, que é maravilhoso. Esse livro é sensacional. Foi o primeiro livro que eu comprei no meu Kindle, quando eu comprei o meu Kindle uma vida atrás. Foi o primeiro livro que eu li no Kindle. Aqui o David, com 8 anos, ele presenciou uma cena horrível. Ele viu seus pais sendo mortos com um ritual assim extremamente brutal, muito brutal mesmo. Ele cresceu e se tornou um psicopata, porque ele planeja fazer com outras famílias, fazer com que outras crianças passem pelo que ele passou, para ele tentar entender se o mal nasce com o ser humano ou se ele é adquirido no decorrer da sua vida. E nisso também ele vai dar a chance de um psicólogo infantil estudar essas crianças que ficarão órfãs. Tem também um detetive que tem síndrome de Asperger aqui nessa história, que é maravilhoso. Gente, que vontade de reler esse livro, faz tempo que eu li. Que vontade de reler esse livro. E eu tenho outro livro do Gustavo Ávila aqui também que eu preciso ler urgente. Agora, começando com o Gustavo aqui, a nossa leva de nacionais maravilhosos. Tem tantos no Kindle Unlimited, mas eu escolhi só alguns para falar para vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso estar sempre tentando renovar essa lista e trazendo mais vezes essa lista para vocês. Eu Vejo Kate, volume 1 e volume 2 estão disponíveis no Kindle Unlimited. Tanta gente sofreu por causa desses livros que não encontrava, ou conseguia ler só o primeiro, não conseguia ler o segundo. Estão disponíveis os dois no Kindle Unlimited. Para quem não sabe sobre a premissa da história, a Kate é uma jornalista que está escrevendo uma biografia de um serial killer que aterrorizou a cidade, fez muitas vítimas, o Nathan Bardell. Então ela vai ficar muito conectada com a história desse homem, com as maldades que ele cometeu. E nesse momento também uma espécie de um espírito, a presença do Nathan vai estar ali muito presente ali junto com a Kate. Então ele vai observar tudo que ela faz, ele vai ficar muito lisonjeado com toda a atenção que ele está recebendo da Kate. E nesse momento também começam a acontecer assassinatos imitando todo o trabalho feito pelo Nathan naquela época em que ele matou as suas vítimas. Um imitador está agindo. Então o Ryan vai entrar nessa história, um profile da polícia também, maravilhoso. O 1 é extremamente brutal, é muito bem escrito. Esses livros da Cláudia Lemes, gente, eu já cansei de falar, né? Mas eu não me canso, já cansei, mas eu não me canso. Ele é muito bem escrito, extremamente brutal. E o 2 é extremamente forte também, mas não na carga de brutalidade, mas na carga dramática. Eu chorei muito lendo esse 2, me marcou muito. Os dois, eu não sei dizer qual é o melhor, assim, mas vale muito a pena. Leia 1 e o 2. Também da querida Cláudia Lemes temos Inferno no Ártico, que tem uma detetive maravilhosa que é a Bárbara Castelo. A Bárbara é uma brasileira que vai trabalhar no Alasca, em uma pequena cidade, e ela tem fobia de escuro, e ela escolheu a dedo a cidade para ela ir, uma cidade que fica durante 3 meses, mais ou menos, no breu total. Não faz dia, não tem sol durante 3 meses nessa cidade. O primeiro caso que a Bárbara vai se deparar é um caso complicadíssimo e tudo leva a crer que é um serial killer que está agindo, mas os homens ali da polícia já começam a desdenhar dela, dizendo que imagina como que nunca aconteceu isso nessa cidade, não vai ser agora e tal. E é um assassino muito perigoso, muito ritualista, e tudo leva a crer que ele está usando magia negra para cometer esses seus crimes, que essas mortes têm ligação com o ocultismo. É uma história assim muito boa também, de tirar o chapéu. Fiquei encantada na época que eu li e tenho vontade também de ler novamente. Livro, quando é bom, quando é bem escrito, dá sempre aquela vontade de ler de novo, né? Mas a gente, com tantos e tantos livros assim pela frente para ler, acaba nunca relendo. Eu, pelo menos, não fico querendo, mas não faço. Mais um da Cláudia Lemes, não tinha como deixar passar essa oportunidade de contar pra vocês que quatro não, muito mais, né? Eu tô falando aqui dos que eu li dela. Eu li recentemente A Segunda Morte de Suelen Rocha, eu li em uma leitura coletiva que eu organizei, um grupo maravilhoso, nós lemos, nós amamos, fizemos uma live com a autora e foi incrível.
Esse é o último livro da Cláudia lançado por aqui. Aqui nós vamos conhecer 4 jovens que guardam um segredo há mais de 20 anos. Então agora no presente, a Suelen foi assassinada de forma brutal e na parede do local em que o crime aconteceu estava escrito em letras de sangue: assassinas. Elas ficam apavoradas, as outras 3 meninas que sobraram, meninas não, hoje em dia já mulheres, né? 2 delas moram na mesma cidade e uma veio de fora para acompanhar o crime que tirou a vida da amiga delas. Então elas ficam muito assustadas porque alguém mais sabe do segredo, além da Suelen, alguém mais sabe desse segredo. Então elas precisam se proteger porque a vida delas está correndo muito perigo também nesse momento. É uma história muito boa, muito bem escrita, também não podia ser diferente vindo da Cláudia Lemes, né? Nós amamos, foi unanimidade, assim, todo mundo curtiu muito essa leitura. Mais um livro de uma querida brasileiríssima, Larissa Brasil, que é uma autora que eu adoro, já li várias coisas que ela escreveu, mas o que eu vou citar aqui pra vocês agora é A Garota na Casa da Colina, que foi o último livro que eu li dela, que é maravilhoso, tem reviravoltas, tem plot twist, tem revelações bombásticas a todo tempo nesse livro. Nós vamos conhecer a Yara, uma boxeadora que saiu da pequena cidade em que ela vivia, que ela se dava muito mal com o avô, na verdade ela tinha ódio do avô, os dois se detestavam e ela tinha um amor muito grande pela sua avó, que era tudo na vida dela. Só que por conta desse ódio ela resolveu sair da cidade e morar na capital. Mas quando ela recebe a notícia de que o seu avô acabou de falecer, ela não pensa 2 vezes, ela embarca novamente para a pequena cidade para ficar ao lado da sua avó nesse momento triste. Mas tudo que ela não queria encontrar, ela vai acabar encontrando. Lembranças do passado, coisas que ela não gostaria de lembrar nunca mais, coisas que ela gostaria de deixar enterrado para sempre. Essas lembranças virão à tona na sua vida, junto com pessoas do seu passado. E ela vai conhecer uma menina, uma criança que é uma vizinha. E essa criança tem algo diferente, algo muito estranho, que vai atrair muito a atenção da Yara. Não vou falar mais porque tem coisas incríveis que acontecem nesse livro. Ele é super rapidinho de ler, super curtinho, mas com uma carga dramática, uma carga intensa de emoções, assim, é muito, muito bom. Para fechar essa lista com 30 thrillers, não. Para fechar essa lista com 30 thrillers, eu trago para vocês do querido Tito Prates, Museu do Crime, que é esse livro lindo, maravilhoso, essa edição perfeita. Esse livro é super pesado, ele é bem carregado de brutalidade também. Aqui nós vamos conhecer um assassino que está agindo na cidade de São Paulo. Ele vai matar as suas vítimas e deixar sempre a sua marca, a sua assinatura. Ele vai pintar o dedinho, o mindinho ele vai pintar a unha do dedo mindinho do pé da sua vítima, sempre de pink, sempre com um esmalte rosa. Então ele vai ficar conhecido ali como o assassino do esmalte rosa. O delegado Meirelles, juntamente com a sua equipe, acaba descobrindo que ele está reproduzindo crimes do passado, crimes que tiveram grande repercussão na mídia décadas atrás e que estão relacionados no Museu do Crime. É muito interessante, é muito bom esse livro, é muito bem escrito, você não consegue parar de ler também. E tem alguns crimes aqui que são muito, muito sangrentos, muito chocantes. Eu acho que um dos mais sangrentos que eu li esse ano foi o Museu do Crime, mas é ótimo. Se você não se importar, leia esse livro que eu garanto que você vai gostar muito. Ufa, gente, então terminamos por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você puder aproveitar umzinho, pelo menos, eu já fico feliz. Repetindo, todos os links estarão disponíveis aqui embaixo. Vocês dão sempre uma olhadinha no preço cheio, mesmo sem ser no Kindle Unlimited, se você não assinar o Kindle. Compartilhe esse vídeo, que esse também vale muito a pena ser compartilhado com seus amigos, nos seus grupos, redes sociais e tal. Se você por um acaso não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui para receber todas as novidades em primeira mão. Então é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!